Olá, queridos, como é que vocês estão? Hoje eu decidi compartilhar com vocês a respeito de um tema que eu tenho trabalhado desde o início do ano passado. E é algo super atual, super importante, e eu tenho trabalhado isso na minha própria vida. Para exemplificar para vocês, eu resolvi elaborar uma história fictícia e prestem atenção na realidade, eu vou contar a respeito de um casal, a Ana e o José. Eles são casados há algum tempo, eles são cristãos, têm 2 filhos, e desde o início desse relacionamento deles, eles identificaram algumas diferenças. Mas ok, foram levando. Mas com a pandemia, ou seja lá, com esse clima mais intenso, essas diferenças deles se intensificaram muito. E não estavam afetando mais só a eles, também acabaram afetando as crianças, né? E elas começaram a apresentar alguns comportamentos mais agressivos, o que só ajudou a piorar o ambiente. A Ana, a mãe, a esposa, ela é uma pessoa muito autoritária. As decisões da casa sempre precisam ser tomadas por ela, né? Seja do que for, educação, finanças, decoração, é ela quem decide. O marido não pode opinar muita coisa, né? Porque é ela que tem que decidir. Ela se auto-intitula, né? Independente, mas ela sabe lá no fundo que ela é uma pessoa mandona, é resmungona e inflexível. E ela ora muito sobre isso, porque ela sabe que ela precisa mudar. Mas ela reage a essas situações de uma maneira tão natural, porque é assim que ela aprendeu a reagir, né? É uma coisa que vem desde muito tempo. E ela não tem o controle sobre as emoções e muito menos sobre os seus pensamentos. Acontece que Ana, na sua infância, teve um pai muito dominador e ela sofria agressões, tanto ela quanto a sua mãe eram agredidas. E ela sofria calada, né? E ela acabou criando uma fortaleza na cabeça dela. Então ela definiu, né, criou na cabeça dela o pensamento de que homens são melhores, né, eles se acham melhores, são todos iguais e não são dignos de confiança. E ela decidiu que, pronto, não vou deixar nenhum homem me dominar, ninguém vai mandar em mim. Né? Mas aí José, por sua vez, o seu marido, o pai, também tem os seus próprios dilemas. Ele sabe que ele deveria participar mais ativamente da família, mas ele decidiu se esconder. Né? Ele foge da responsabilidade porque ele não gosta de confronto, né? Então ele fica lá na dele. E na cabeça dele, o pensamento é o seguinte: vai que a situação se ajeita se eu simplesmente deixar ela rolar. Pois é, ele sabe que ele precisa mudar, mas ele também carrega essa batalha entre o que ele faz e o que ele deveria fazer. José também tem um histórico de abusos na infância. A mãe dele nunca acreditou nele, né? E sempre dizia: José, você é um desastre, você não faz nada certo, você nunca vai alcançar nada na vida. Nossa, e apesar de todos os esforços de José de agradar a mãe, a ansiedade e o nervosismo sempre tomavam conta. José também sofreu uns episódios de rejeição por parte dos seus amigos, e isso foi a gota d'água. E ele decidiu que ele não iria mais dar sua opinião. Ele se tornou uma pessoa calada, apagada, e na cabeça dele estava o seguinte: não faz sentido eu falar o que eu penso, porque eu não sou ouvido mesmo, então eu prefiro concordar do que argumentar. É um breve relato, mas puxa vida, né? Se a gente for pensar, com todas essas questões, não é difícil de imaginar como era esse lar, né, da Ana e do José. Mas será que eles conseguiriam sair dessa? Existe alguma alternativa para esse casal? O nosso passado e como nós processamos ele é uma das principais estratégias que o diabo usa para minar a nossa paz. Né? E o plano do diabo é a longo prazo. Ele vai lá
cuidadosamente plantando mentiras, dúvidas, acusações na nossa cabeça, né? E ele acaba nos fazendo desacreditar de nós mesmos e daqueles que nos cercam. E ele é muito paciente. Ele é esperto porque ele sabe que esse plano dele costuma funcionar. E a nossa mente, desde sempre, desde crianças, acaba se transformando num campo de batalha. E a nossa identidade é constantemente metralhada. Fortalezas são criadas na nossa cabeça. Paulo escreveu em 2 Coríntios 10, nos versículos 4 e 5, e ele nos trouxe uma importante chave para lutar contra isso. Vou ler aqui para vocês. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. As fortalezas que Paulo fala são justamente essas áreas em que nós somos mantidos escravos referente ao nosso modo de pensar. Mas as armas que nós temos são poderosas para lutar contra isso. Tem mais uma passagem, né, que Jesus mesmo fala, em João 8, 31 e 32, ele fala o seguinte: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está sempre pronto para cumprir essa promessa, né? De libertar os cativos, inclusive aquele cativeiro que está aqui dentro da nossa cabeça. Conhecer a verdade de Cristo e praticar ela é super importante. Mas existe uma outra coisa que é importante e é necessária, que é encarar a nossa própria realidade sobre o nosso passado e como nós definimos as nossas verdades. E nós precisamos comparar essas verdades que nós estamos levando ao longo da nossa caminhada e comparar elas com a verdade que Cristo nos oferece. Se o início do controle das nossas emoções e das nossas atitudes está em saber controlar os nossos pensamentos, nós precisamos alinhar esses pensamentos com os pensamentos do alto. Tem mais um versículo que eu quero citar hoje, que está escrito em Filipenses 4:8. E lá está escrito o seguinte: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pode sim estar acontecendo uma batalha na nossa mente entre o que foi plantado lá ao longo da nossa vida e a escolha do que nós precisamos escolher pensar. Mas Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado e Ele estará conosco, lutando conosco, para que a gente consiga alinhar esses pensamentos com os pensamentos lá do alto. E nós temos a autonomia de escolher e de decidir pensar nisso, né? Tudo que for verdadeiro, de boa fama, que for correto. Eu acredito que qualquer um de nós pode ser Ana ou José. De um jeito ou de outro, né? A gente pode ter se reconhecido nessa história fictícia, nessas personagens que eu desenvolvi para esse vídeo. Mas a gente também tem a possibilidade de ressignificar os nossos pensamentos. Nós podemos direcionar os nossos pensamentos com a identidade que Cristo tem para nós. Nunca se esqueça que as armas de Deus são poderosas para destruir essas fortalezas. Nós precisamos escolher lutar essa batalha. Está nas nossas mãos. Que Deus nos capacite, que Deus nos direcione nessa batalha, que Ele esteja à frente sempre da nossa caminhada. Deus abençoe a todos. Um abraço.